Mas realmente o grande acontecimento é a transformação do nosso caráter. Amém. Esse sim, esse é o que nos prepara para a Canaã. Nós temos aqui mais 5 minutos, mas como eu das outras vezes não tenho usado os 5 minutos, hoje tenho um crédito. Está bem? Pode ser? Talvez seja mais do que 5, mas é pouco mais. Então, aqui nos nossos 5 minutos de saúde, hoje vamos ver um outro aspecto da saúde, até porque a semana passada, penso que foi a semana passada, não, foi há 2 semanas, nós falámos de 1 aos Tessalonicenses 5:23, lembram-se? A Bíblia diz que nós devemos estar santificados em tudo. O corpo, a alma e o espírito. Ou seja, o corpo, os pensamentos e os sentimentos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Diz-nos Isaías que eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. E a pergunta que se faz é, que escuridão é essa? Se há sol todos os dias? E o Espírito Profecia dá-nos a resposta. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. O falso conceito acerca de Deus. Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. O caráter, tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante. Se ele está em trevas, tem que ser uma mensagem de caráter, de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Deve ser difundida nas trevas do mundo a luz da sua glória, a luz da sua benignidade, misericórdia e verdade. E novamente nós fazemos a pergunta, como é que se vai difundir a sua glória? Não é? Certamente que não vai ser colocando aí outdoors pela cidade, pois não? Não. Então o Espírito Profecia dá-nos a resposta. Pelo poder da sua graça manifestado, aonde? Na transformação do caráter, o mundo será convencido de que Deus enviou o seu Filho como Redentor. O mais forte argumento em favor do Evangelho, sabem qual é? É um cristão como? Que sabe amar e é amável. Não sei se sabem, irmãos, o amor cura. Amém. Nós falamos de 5 minutos de saúde, falamos de cura. O amor cura. Mas será que há algo que torna impossível ser um cristão? Vamos ver a resposta em conselhos sobre saúde. É impossível ao intemperante ser um cristão, pois as suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. Eu vou parar aqui um pouquinho para vos falar disto. Faculdades mais altas e as paixões. Deus criou-nos com 2 níveis, chamadas faculdades superiores da mente e as faculdades inferiores da mente. Isto existe desde sempre, desde que Deus criou o ser humano. As faculdades superiores ou faculdades mais altas, elas são consciência, razão e juízo. Juízo é juizar as coisas, saber ver o que é bem e o que é mau, está bem?
Estas são as faculdades superiores. As faculdades inferiores são apetites, que têm tudo a ver com alimentação, e paixões. Paixões não é amor. Paixões são ímpetos. Percebem? Eu era para ter trazido até uma definição do dicionário de língua portuguesa, mas não trouxe. São ímpetos, são todos os impulsos fortes que não são controlados. Então, reparem, as faculdades superiores diz-nos aqui que é impossível ao intemperante ser um cristão. Porquê? Porque diz que as faculdades superiores, elas são trazidas em cativeiro pelas paixões, ou seja, pelas faculdades inferiores. Vejam o que é que nos diz aqui na meditação matinal, Jesus, meu modelo. Ela começa com este texto: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais de quê? Das concupiscências carnais, que são os apetites e as paixões que combatem contra a alma. E ela continua: próximo ao fim da história da Terra. Estamos aqui, não? Estamos aqui? Então, próximo ao fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrarem na Terra Prometida. Eu não vou entrar aqui em pormenores, mas os irmãos sabem o que é que aconteceu nessa altura. Continua e diz: ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus. Quem são? São os adventistas. E que estão quase nos limites da Canaã celestial. Ele, Satanás, utilizará ao máximo as suas faculdades a fim de enredar as almas e apanhar o povo de Deus nos seus pontos. Eu ainda tenho pontos fracos. Não sei se os irmãos têm. Talvez não. Eu tenho. Então ele vai fazer isto. E olhem agora. Os que não têm colocado as paixões subalternas. O que é que são as paixões subalternas? As faculdades inferiores da mente. Escutem. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas, que são as faculdades superiores da mente, que têm permitido seja a sua mente um canal de condescendências carnais das paixões mais baixas, a estes Satanás está determinado a destruir com suas tentações, a poluir-lhes a mente com licenciosidade. O que é que nós encontramos aqui? O que é que deve estar em sujeição? As faculdades inferiores, irmãos. Os apetites e as paixões. Sujeitos à consciência, à razão e ao juízo. E quantas vezes o cristão toma atitudes completamente irracionais? Porque os apetites ou as paixões estão dominando as faculdades superiores. Quando isto acontece, o que é que Satanás está fazendo? Já repararam o que é que está aqui? Os que não colocam as paixões, as faculdades superiores, dominando as inferiores, o que é que Satanás vai fazer? Exatamente. Irmãos, isto é muito sério. Nós estamos no fim dos tempos. Ninguém vai poder sair daqui dizendo que não sabia. Há um contraste abismal entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Todos nós nascemos com a natureza carnal. Todos. A natureza carnal são as faculdades inferiores da mente subjugando as superiores. A natureza espiritual são as faculdades superiores subjugando as inferiores. Todos nós, nascemos com uma natureza carnal.
Ou seja, por isso todos os dias precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Porquê? Para que seja o Espírito a subjugar em nós as faculdades inferiores da mente, ou seja, a natureza carnal. Irmãos, não se iludam. Se nós não nascermos da água e do Espírito, cada dia podem ter a certeza que os vossos apetites e as vossas paixões vão dominar as faculdades superiores. Diz-nos em Gálatas: digo, porém, andai em Espírito. Uma coisa é nascer do Espírito e outra coisa é andar no Espírito. E o que é que diz? E não haveis de cumprir as concupiscências da carne. É tão simples quanto isto. A santificação da alma pela operação do Espírito Santo é o quê? A implantação da natureza de Cristo na humanidade. Irmãos, o Espírito Santo só pode implantar em nós a natureza de Cristo se, com a sua ajuda, nós subjugarmos as faculdades inferiores, os apetites e os impulsos, as paixões. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que Deus nos ajude neste final de tempo a procurarmos ter esta saúde mental e glorificarmos a Deus no nosso corpo, no nosso pensamento e nos nossos sentimentos. Amém. Amém.